mais um vídeo no mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona. E dessa vez a gente vai abordar a passagem de Zé Augusto pela equipe do Sampaio Correia. É importante informar que na segunda terça-feira, na Mirante FM, Mirante News FM, ele, em entrevista, chegou e falou que não mais vai continuar no Sampaio. Entregou o cargo, disse que não tinha mais clima, né? Mas aí fica muito fácil dizer esse tipo de coisa quando você simplesmente tira o Sampaio do calendário e deixa o time sem jogar, né? Não que ele seja totalmente culpado, é um problema muito maior, mas ele foi também responsável direto pelo que aconteceu. E aí fica muito fácil dizer isso, né, gente? É muito de boa. Aconteceu, né? Já fiz a besteira, não tem mais clima. Mas é isso, então a gente vai abordar um pouco sobre o que foi a passagem dele, a sua chegada, o contexto da chegada, o que foi os pontos positivos e negativos, alguns jogos que a gente pode destacar em relação a isso, e o resumo, o balanço final do que foi essa sua passagem, se eu digo se eu gostaria que ele tivesse ficado ou não. Beleza? Quando o Zé Augusto chegou, ele chegou naquele contexto do fim do Campeonato Maranhense, quando o Sampaio havia sido eliminado pela equipe do Imperatriz, não sei se vocês se lembram desse fatídico jogo, um dos fatídicos jogos desta temporada. E esse foi um deles. Ele chega depois daquela papagaiada do Gerson Guzmão. E depois disso, o Gerson Guzmão entregou o cargo. E no dia seguinte, já, quando foi lançada a nota anunciando a saída do Gerson Guzmão, também saiu avisando o retorno do Zé Augusto. O que foi muito engraçado, porque o Zé Augusto ele sai do Sampaio meio uma situação complicada, vamos dizer assim, porque ele cobra o melhor elenco por parte do nosso querido Sérgio Frota, e o Sérgio Frota simplesmente não concorda, disse que o elenco é muito bom, que ele que não estava conseguindo tirar nada do elenco, e com isso ele pega e simplesmente é demitido e é trago o Felipe Surian. E naquela época dizia que não servia, que não se encaixava no parâmetro do clube, e aí agora, nesse momento, nessa situação, né, já estava encaminhada ali, parece que era a quarta, quinta rodada da Série D, parece que serviu ou servia. Então ele chega, o primeiro jogo dele é contra a equipe da Imperatriz, e é importante citar que ele teve números números regulares de 10 jogos, 14 jogos na verdade, 14? Exatamente. De 14 jogos ele teve 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Então são números bastante equilibrados, sendo o primeiro jogo aquela derrota para a Imperatriz por 1-0, que já veio com aquele festival de contratação que ele fez, como Enzo, Paulo Vitor, Ian Christian, Bal, Adson, Dedé, aquela barca de jogadores que vieram do Campeonato Maranhense, todos, ou a grande maioria, indicados por ele, alguns inclusive do Moto Clube. Então, foram indicações diretamente dele, é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Foram jogadores trago por indicação. Ele pôde trazer esses jogadores, beleza, ele nunca pega um trabalho de início no Sampaio. Mas esses jogadores foram indicados e contratados pelo seu direcionamento. Então, eram jogadores que ele queria, ou que ele gostaria, né, talvez a primeira, segunda ou terceira opção, mas que ele gostaria que tivesse no Sampaio, e eram jogadores que ele gostaria de trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto, certo? Então, ele teve aquele jogo contra o Imperatriz e o último foi a derrota para o Manauara. Começou perdendo, terminou perdendo. E assim, ele teve bons jogos? Teve um ou outro bom jogo. Um ou outro bom jogo, mas não que o Sampaio tenha sido melhor. Eram alguns jogos que o Sampaio, em vitórias, achava o resultado, ou conseguia condicionar a partida a seu favor. E eu destaco o jogo contra o Maracanã, né? Eu acho que foi um grande momento, acho que o grande momento dele foi conseguir quebrar a sequência de derrotas que o Sampaio tinha de quase 2 anos, sem vencer fora de casa, aquela vitória diante do Maracanã, um Maracanã que já estava abatido, um Maracanã que já tinha praticamente largado o Campeonato Brasileiro da Série D, né, depois daquela campanha na Copa do Brasil, mas na Série D acabou indo muito mal e ficou, inclusive, na penúltima ou última colocação. Essa vitória, para mim, um grande momento dele, acho que um momento de mais destaque na sua passagem. Porém, é uma vitória onde o Sampaio conseguiu construir, teve uma questão também como se fala, ocasiões do jogo que ele soube aproveitar. O Imperatriz foi a mesma coisa, o Imperatriz que estava pressionando, um 3-0, o Imperatriz que pressionava a equipe do Sampaio, que era melhor, mas o Sampaio, em uma boa jogada, conseguiu aproveitar a jogada do Martins Verdun. Eu assisti muito bem, eu assisti toda a partida, né?
E nessa jogo do Matias, nessa jogada do Matias Verdun, abre o 1-0, não me lembro quem faz o gol, parece que é o Jair, que faz gol e a partir disso ele condiciona, ele retranca o time, sai no contra-ataque, consegue condicionar o jogo a seu favor. Tem esses pontos. Então foram partidas que o Sampaio não foi o melhor, o Sampaio não foi dominante, o Sampaio não propôs o jogo em quase todo o período, ou conseguiu propor o jogo por bastante tempo, mas soube aproveitar as condições. Isso é um ponto que a gente pode destacar. Entretanto, todavia, houve também jogos aonde ele, nossa, deixou muito a desejar e que muitas das vezes empate ou derrotas foram culpa deles. E isso ficou em maior parte. Isso foi em maior parte. Como foi o caso dos empates diante do Alto, principalmente o primeiro empate. Empate diante do Alto e Parnaíba. Vamos lá. Contra o Altos, o Sampaio abre 2-0. É o mesmo contexto. Abre 2-0. Perigosamente se recua. Perigosamente começa a ficar um pouco mais atrás. Com muitos problemas defensivos. O Sampaio teve muito problema defensivo durante sua passagem. Mesmo sabendo que era uma das melhores defesas. Sofreu 14 gols. Mas, como se diz, marcou 18, sofreu 14. Algumas partidas que, como essas, que mostrou muito bem, muito da sua limitação. Muito da sua limitação de falta de vontade de querer fazer a coisa certa no Sampaio. Tanto que essa partida contra o Altos abre o 2-0 e simplesmente o time recua, fica um pouco mais atrás, não consegue trabalhar especificamente as jogadas que deveriam do adversário, conseguir coibir as jogadas do adversário contra o Altos. Foi esse grande exemplo. Aí pega uma defesa que falhava quase todo o jogo, mesmo não sofrendo tanto gol, uma defesa que não passava muita confiança e não deu outra coisa. Tomou um empate jogando em casa, né, diante do Altos, e aquele empate também contra o Parnaíba, que tirou a chance do Sampaio de conseguir, né, uma classificação, ou no caso, uma classificação melhor posicionada, que poderia evitar até da gente pegar diretamente o Manauara. Então, esses jogos, jogos contra o Altos, jogos contra o Parnaíba e Iguatu, que se a gente tivesse jogado de forma correta, não tivesse dado esses vacilos, e contra o Iguatu, se a gente tivesse realmente entrado para jogar, e aí também tem muitas das escolhas dele, a gente poderia ter ficado numa situação melhor, uma segunda colocação e talvez pegado um caminho um pouquinho mais fácil. Mas aí é o IC, a gente não pode trabalhar com o IC. Certo? Então esse é o exemplo dessas partidas. Eu tô colocando elas porque eu não vou colocar as últimas, porque as últimas, desde o empate, desde a última vitória, não me lembro contra quem, acho que foi Tocantinópolis, em que a partir disso praticamente garantiu a classificação, do Parnaíba em diante o Sampaio não mais jogou. A última vez que o Sampaio fez um jogo convincente, com muitas aspas, um jogo interessante, que o time foi melhor e que o time não passou preocupação, e sempre com muitas aspas, foi esse jogo contra o Tocantinópolis. A partir do Parnaíba, o time não jogou mais bola. O time se desfez, o time não conseguiu mais praticar um bom futebol, apresentar condições de conseguir passar, não só passar de fase, mas sonharmos com uma questão de seguirmos em frente, de sonhar com o acesso, entendeu? A gente se iludindo, torcendo com esse acesso, e isso se manteve. A gente pensou que era uma coisa por causa de fim de como se fala, de fim de campeonato, de fim de grupo, mas foi o mesmo problema que aconteceu no Maranhense. Quando acertou a sua classificação adiantada, o time caiu total de produção. Foi a mesma coisa. Contra aqueles jogos ali, contra a equipe do Tuntum e o jogo contra o MAC lá no Maranhense, que acabou o Sampaio pegando a Imperatriz. E isso também que aconteceu do Parnaíba e Iguatu, que aconteceu e depois veio para o Manauara, foram demonstrações de como a queda brusca de desempenho pesou demais nas duas situações, mesmo com técnicos diferentes. Então, a partir disso, nesses momentos, acabou que ele perdeu muito a mão. Aí tem uns outros pontos que eu fui conversando com alguns amigos meus, com o Bruno, né? Um abraço pro Bruno, pro Chaves também, que tá no nosso grupo, que ele me trouxeram esses pontos interessantes e disse que valeria a pena colocar. Primeiro que, inclusive, teve gente que eu discordava, mas hoje eu concordo que era realmente para ele ter saído naquela derrota pro MAC. Naquela derrota do MAC de 2-0, que o Sampaio não jogou nada. Nada, nada, nada. Eu nem assisti esse jogo, mas o Sampaio não jogou nada. Era para ter saído dali. Realmente, ali ele já dava sinais de plenas dificuldades que ele teria, da incapacidade de fazer esse time que ele escolheu a dedo praticar um bom futebol. Mas é que vem a questão. O Chaves ele destacou e ele trouxe esse ponto que ele nunca trouxe uma escalação os 11. Então o Sampaio durante esses 14 jogos, o Sampaio nunca teve uma repetição de escalação. Você teve no máximo 1 a 2 jogos.
mas sempre com escalações diferentes, sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando. Não se tinha. Tinha, assim, um escopo? Se tinha ali uma base? Se tinha uma base. Mas em si, os 11 titulares a gente não tinha, porque uma hora entrava o Adriano, depois era o Carral, aí uma hora foi o Pedro Dias. O Pedro Dias jogou mal e continuou na equipe, aquele jogo contra o Altos, ele foi horrível e continuou como titular. Aí uma hora era o Adson, aí depois era o Gabriel Fontes, aí depois era o Ian, e depois era o Dedé. Nunca, nunca com o time principal. A gente nunca soube no time do Zé Augusto quem era os 11 titulares. A gente sabia quem era ali como se fala, a espinha dorsal do time. Que tinha o Renan Rinaldi, que tinha o Cavi, que tinha o Alan Stacey de vez em quando, que o Nasson, infelizmente, se tornou essa espinha porque não saia por nada. E aí esse era essa espinha dorsal, mas os 11 titulares não tinham. Fora isso, ele não conseguia, outra coisa trago pelo Bruno, foi a incapacidade de ter um 9, de conseguir trabalhar com 9. Ele, em vez de mudar a tática para conseguir melhorar isso, ele ficou botando qualquer jogadores aleatórios, até jogadores que não eram da posição. Então ele queria ter um 9 para trabalhar. Trouxe 500 jogadores, a gente trouxe o Enzo, trouxe o Jean Ítalo, trouxe, como se fala, trouxe o Ian Felipe, e não adiantava, a gente não conseguia ter esse atacante, esse 9. E ele não teve uma opção, ele não teve capacidade de modificar o jogo dele, de modificar a tática dele para tentar jogar sem esse 9. Tentar jogar sem esse atacante, já que a gente não conseguia ter esse atacante. Aí preferiu improvisar, certo? Fora a insistência com alguns jogadores que a gente não entendia por quê, certo? A insistência com o Nadson era inacreditável. A insistência como se fala, com o Maurício, ter colocado o Maurício naquele jogo era inacreditável, algumas escolhas muito, muito criticáveis, e ter colocado aquela galera que já chegou, né, de contratação, que demonstrou que não tinha jogado bem, já para ser o titular. Fora que, tipo, ter botado o exemplo do Adriano no banco, algumas vezes Carral ficar de reserva, eram escolhas que a gente não entendia. Eram escolhas que a gente não entendia. Então teve muitas escolhas questionáveis, entendeu? Muitos jogadores que estavam jogando abaixo e continuou mantendo, exemplo do Alan Stacey, o Alan Stacey sempre jogando mal. Pode ter fazer uma outra graça, mas sempre jogando mal, mas se mantém titular. Pedro Dias também era outro que não passava nenhuma confiança e continuou como titular. Então, foram esses pontos que foram minando o seu trabalho, que foram demonstrando de por que ele não estava conseguindo corresponder. E fora que, tipo, era um Zé Augusto totalmente diferente. A primeira passagem do Zé Augusto foi até melhor, com todo aquele contexto, até melhor, porque ele soube tirar algo daquele elenco. Ele soube tirar algo daquele elenco e parece que o Zé Augusto de hoje não conseguiu. Ele não conseguiu tirar. E as decisões que tomava, ou melhor, ele não conseguiu tirar e não conseguiu adaptar-se àquele elenco. Ele não soube usar as peças que tinha. Aqui ele escolheu as peças, nesse ano escolheu as peças, indicou a dedo, não soube trabalhar com elas, não conseguiu adaptar-se, não conseguiu adaptar uma tática àqueles jogadores. Então foi um Zé Augusto num contexto totalmente diferente. E fora que no fim ele não usou jogadores que eram promissores, também outro ponto foi trago, né? E achei interessante. Jogadores promissores como o próprio Adriano que eu comentei, e o Dimas, para colocar nos jogos, dar mais a oportunidade, botando uma galera que, pelo amor de Deus, era complicado. Muito complicado, como eu já falei anteriormente. Então é isso, e não preciso nem destacar muito a questão do ponto sobre o que ele fez nos jogos dessas oitavas, né? Inclusive, isso é um outro ponto interessante. No momento que a gente mais precisou, ele fez besteira. Nos jogos mais importantes, nos dois jogos contra o Altos, nesse último jogo contra o Iguatu, nesse jogo contra o Manaus, ele fez besteira em todos os jogos. Ele fez escolhas erradas em todos os jogos. Então, no momento do pega pra capar, ele não capou. Ele não soube, ele ficou. No pega pra capar, ele ficou. Ele não saiu, ele não correu. Na hora H, ele não segurou o tranco. Isso é um outro ponto que também podemos colocar em relação à passagem dele. Por fim, o que eu posso dizer? A passagem dele foi em números regular, mas olhando por fora, além de números, futebol, escolhas táticas, como ele conseguia trabalhar com esse elenco, foi fraquíssima. Fraco, 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 fraco. Foi muito abaixo a passagem dele. Foi ruim a passagem dele pelo Sampaio. E por mim, acho que foi a melhor escolha ele não ter ficado. Foi a melhor escolha, foi a melhor coisa que ele poderia ter feito. Ele não ficar nos dá a oportunidade de ter um outro trabalho, certo? Ele não tem mais, não tem como, acho que já demonstrou que não vai dar certo. Ele pode dar certo em outras equipes, não deu tanto, né? Porque ele não deu tão certo no Motoclube,
Mas eu acho assim que, tipo, ele já tá começando a ficar embaixo, talvez tenha chegado no seu limite, e a partir disso, ao Sampaio que alçava e precisava sobreviver, que precisava tentar, numa pressão enorme, conseguir o acesso, ele não estava à altura dessa missão. E os jogadores que ele escolheu não estavam à altura. Então, por fim, a saída dele foi muito boa, foi uma saída excelente. Eu acho que foi melhor. Tanto para o Zé Augusto, talvez ele consiga estudar um pouco melhor, estudar um pouco mais, melhorar um pouco das suas concepções de futebol, largar um pouco de teimosia, né, que seria interessante. Melhorar a sua leitura de jogo, eu acabei não comentando, mas a leitura de jogo dele estava péssima, 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 péssima. E nos últimos jogos isso ficou evidente, mas também naqueles jogos onde a gente falou da hora H, essa leitura de jogo faltou demais, 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 para entender o contexto da partida, para entender o que o time pedia, e ele não conseguiu dar. Ele não conseguiu entregar aquilo que o time pedia. Então ele precisa também melhorar essa leitura de jogo para entender o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo dentro de campo e fazer melhores escolhas. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se você concorda com a saída dele, se você discorda, fique à vontade para deixar seus comentários. E é isso, e agradecer, pessoal, porque a gente chegou a 600 inscritos, o canal deu um aumentando muito grande. E o vídeo lá comentando sobre a questão da eliminação do Sampaio, batendo 30 mil. Então é loucura, mas eu acho que é interessante saber que um desabafo, que era um grito não só do, vamos dizer, desespero, mas ao mesmo tempo um desabafo, um botar para fora, de alguém que tá, como você, torcedor, tem sofrido nos últimos 3 anos, eu fico feliz porque teve voz. Eu fico feliz porque está sendo escutado. E agora eu espero que, não só pelas movimentações que têm sido tomadas para o lado de fora do Sampaio, mas dos torcedores, mas também o público em geral, as pessoas em geral que acompanham futebol, possam prestar um pouco mais de atenção e entender o motivo que a gente chegou onde a gente está hoje. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Só dando uma paradinha rápida aqui no vídeo para apresentar para vocês as nossas patrocinadoras, fazer aquele merchan, sabe? Primeiro, a loja MR Grifos, que agora a gente está com um cupom de 10% de desconto em todas as compras, o cupom BQM1923. Então, vestuário masculino, uniformes de clubes internacionais como Real Madrid, Barcelona, Milan, nacionais como Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Sampaio Corrêa também, e até mesmo de seleções, tudo você encontra na loja MR Griffiths. E também, se você, quando estiver bem trajado, querer assistir um jogo, assistir uma série com a sua garota, ou seu garoto, ou mesmo acompanhar um filme, ou assistir algum canal que você não está podendo ter acesso, e com um preço baixo e qualidade, a TVO é a solução para você. Um preço baixo, acessível e de ótima qualidade e 100% acessível por internet, sem necessidade de instalação de cabo e algo desse tipo. Então, loja MR Griffiths, nosso cupom BQM 1923, não esqueçam, e TVO para vocês poderem assistir até mesmo jogos do Sampaio às vezes à vontade. Vocês vão pegar o link aqui na descrição, que vai estar aqui na descrição do vídeo. As patrocinadoras e apoiadoras oficiais do nosso canal do BQME. Agora pode assistir o vídeo.